É sério, você precisa conhecer essa ferramenta aqui que eu acabei de receber. Uma ferramenta especialmente desenvolvida para ensinar noções de programação e eletrônica em sala de aula. Neste vídeo você vai conhecer um kit desenvolvido pela Electrix usando o sistema JackDeck. E eu vou te mostrar detalhes sobre esse kit, como ele é por dentro, como ele funciona e o que você é capaz de fazer com ele. E ainda vou te dar alguns exemplos práticos para você entender por que o sistema JackDeck é tão genial. E é exatamente isso que você vai ver agora. Vem comigo! Conheçam então o JackDeck Smart Exploration Kit com microbit da Electrix. E olha só que legal, gente, eu também ganhei um presentinho. Eu não sei como é que chama aí na sua cidade ou região, mas aqui a gente chama de broche de geladeira. E esse mascotezinho aqui, esse bonequinho, ele me lembra exatamente um outro produto da Electrix, que é o Retro Arcade for Education, que é um sisteminha muito legal, que usa MakeCode Arcade para a gente criar jogos no computador. Como você pode ver, aqui no kit veio um pequeno manual. Aqui dentro da nossa caixinha nós temos então o cabo USB. Ele é tipo micro USB. É o mesmo que a gente usa aqui nas placas também, então ele é compatível. E nós temos essa parte aqui que é bem legal, que são os cabinhos de conexão. A gente vai ver eles em ação e como é que eles funcionam. Vou começar aqui então pelo botão, o JackDeck Button. E olha só que coisa mais linda, olha esse acabamento. Além disso, eu sei que você é uma pessoa muito esperta e já deve ter notado isso aqui, ó, essas peças brancas aqui. Sim, é isso mesmo que você pensou. São peças compatíveis com o Lego Technic. Ou seja, os nossos módulos, eles também são compatíveis com montagens do tipo Lego. E eu acabo de descobrir que neste kit aqui, na verdade, a gente tem dois botões. Ou seja, agora a gente tem duas chaves para fazer projetos que precisem de acionamento em dois lugares diferentes. Continuando aqui, temos mais um sensor, e dessa vez é um sensor de luminosidade. É aqueles sensores que conforme muda a luz do ambiente, a gente consegue fazer a leitura dessa mudança. Outro sensor aqui é um sensor magnético, daqueles sensores que a gente consegue detectar a presença de campos magnéticos. Também não podia faltar um sensor de movimentos. Aqueles mesmos sensores que a gente tem nas garagens para detectar quando um carro passa para acender a iluminação, ou também aqueles que tem em corredores de prédios, né? Esse aqui é o famoso sensor muito conhecido no mundo maker, chamado PIR, ou PIR. Tem aqui também um sensor que eu acho muito legal, que é um sensor de rotação, um Rotary Encoder. E eu achei muito legal porque ele não é um potenciômetro comum, na verdade ele é um potenciômetro digital, ele não tem um lugar onde ele trave, então você pode girar ele infinitamente e ler os valores aqui nas saídas do nosso módulo. Eu acho incrível esse tipo de controle para a gente, por exemplo, mudar a velocidade de motores, mudar o brilho de um LED, por exemplo, ou também para a gente fazer o giro daqueles motores tipo servo, quando a gente consegue controlar o ângulo para um lado ou para o outro com uma certa precisão. Falando em diversão, não tem como fazer uma festa legal com a criançada sem usar LEDs. Particularmente eu acho muito lindo esses anéis de LED, e se ele for do tipo endereçável, como eu estou pensando que é, além da gente poder ter vários tipos de cores aqui, é bem provável que a gente consiga fazer com que esses LEDs acendam numa certa sequência aqui, o que torna tudo muito divertido e bonito. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui a JackDeck Beat. Essa aqui é a plaquinha responsável por fazer a conexão e comunicação da nossa microbit, então, com todos os módulos que a gente viu aqui e muitos outros também que podem ser comprados separadamente. Então a gente simplesmente conecta a nossa microbit aqui no slot e a partir de então, com a programação que a gente criou, podemos fazer leitura ou escrita em diversos dos módulos conectados aqui. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. E a gente pode dar uma olhada aqui novamente no acabamento dessa placa. Pode ver que tem vários recursos bem interessantes de eletrônica aqui atrás. Também compatível com o Lego e bem simples de usar. E aqui eu tenho uma pequena chave para a gente mudar o modo de operação. O modo como eu quero usar. E a gente vai ver essa chave também em ação daqui a pouco. Antes de continuar, é importante que a gente aprenda algumas coisas. Como por exemplo, o que é JackDeck e por que ele é tão importante.
Pois imagine você querendo conectar sensores ou mesmo atuadores na microbit, sem precisar entender aquela bagunça daquele monte de fios, ou mesmo quais são os pinos certos de fazer as conexões. Pois é justamente essa a ideia por trás do protocolo JackDeck. JackDeck é um novo protocolo criado pela Microsoft para facilitar a comunicação entre sensores, atuadores e placas como a microbit. No projeto que eu escolhi para testar o JackDeck, eu vou usar uma microbit V2, um cabo JackDeck de 10 centímetros, um módulo tecla botão e o cabo USB. No caso aqui vai ser para transferir o código para dentro da microbit e também para energizar todo o sistema através da USB do computador. O projeto é bem simples, eu vou conectar tudo e vou fazer um código para quando eu apertar o botão aqui do módulo, ele troque o que está aqui na tela, nos LEDs da microbit. E com isso, então, a gente já consegue ter uma noção de como o JackDeck ele funciona. Ah, e eu acabei de descobrir uma coisa bem legal que acontece no simulador MakeCode quando a gente conecta o JackDeck. E eu vou mostrar o que é na hora que a gente for fazer a programação da microbit. Mas antes, deixa eu contar umas coisas legais sobre esse kit. Provavelmente você não consegue ver aí na tela, mas a qualidade desses cabinhos aqui é fantástica. Eles são feitos de silicone, nada daqueles fios duros e difíceis de manusear. E nesse caso também, ele é um material que ele é bastante resistente à gordura e ao suor das mãos. Além disso, olha só que legal, você consegue conectar esses cabos de qualquer jeito, em qualquer posição, não tem lado errado. Inclusive aqui no módulo você pode colocar tanto aqui como desse lado, não vai fazer diferença nenhuma. Isso facilita muito a vida dos professores e dos alunos. E outra coisa interessante que eu percebi enquanto estava preparando o vídeo aqui, são esses bornes aqui. Eu não sei bem ainda do que se tratam, que padrão é esse, mas em todos eles, tanto na parte da placa de expansão, como nos demais módulos, eu não sei se você vai conseguir enxergar aí, mas a gente tem aqui um sinal de mais, dois sinais de menos, que pelo que eu entendi aqui é o power e são dois GND, e a gente tem aqui uma setinha que é indicada como data. Data deve ser dados, deve ser um pino, então, de comunicação. Não sei qual padrão é esse e para que ele vai servir, e nos tutoriais eu também, por enquanto, não vi nada. Mas eu quis mostrar para você que provavelmente ele também tem a compatibilidade com outros sistemas, né? Com outros tipos de blocos e atividades. Inclusive, se você conhece esse padrão e sabe do que se trata, joga para mim aqui nos comentários, que por enquanto eu estou apenas curioso. E agora então é hora da gente juntar para montar aqui o nosso projeto. Mas antes, uma coisa muito importante. Tem uma chavezinha aqui em cima, não sei se você consegue ler, mas está escrito Power e Microbit. Para funcionar com a MakeCode e a Microbit, a gente precisa colocar essa chave para cá. Preste atenção nesse detalhe. O que nós vamos fazer agora então é colocar a microbit aqui. Eu já vou gravar ela diretamente na placa de expansão. Vou conectar o cabinho de 10 centímetros e vou conectar aqui o módulo com a minha tecla botão. Feito isso, vou pegar aqui meu cabo USB e agora eu vou fazer então a conexão da microbit e todo o sistema no meu computador e vou então abrir logo após o MakeCode para mostrar para vocês o restante a partir de lá. Esse é um exemplo de material que nós usamos para ter ideias dentro do nosso clube de membros aqui do canal. Nesse grupo exclusivo, eu consigo ajudar os membros a criar aulas ou projetos. Além do meu auxílio profissional e também de poder trocar ideia com outros membros, você ainda ajuda a manter este canal ativo. Então, já clica aqui em Seja Membro e confere qual pode ser a melhor opção para você. Com tudo conectado, então nós vamos para a parte da programação, onde nós vamos acessar aqui makecode.microbit.org. E nós vamos criar um novo projeto. Vou colocar o nome aqui, controle, botão, JackDeck. E agora estamos dentro da área de programação do MakeCode. Como a maioria dos kits, nós precisamos adicionar uma extensão para liberar os novos blocos de código e também para que o MakeCode reconheça o sistema JackDeck. Basta clicar aqui em extensões, digitar aqui na janela JackDeck, clicar em Enter ou na lupinha. Eu vou clicar nessa extensão aqui, que parece ser a mais estável. Veja que surgiram novos blocos aqui. E também a área abaixo do simulador da microbit, ele mudou e apareceu alguns campos diferentes. Após isso, para que a comunicação seja possível com a microbit, precisamos mais um passo. Note que a gente ainda não tem nenhum programa aqui, mas nós vamos salvar exatamente isso, né? Um programa em branco dentro da microbit. Eu confiro aqui a microbit já está conectada, eu não preciso fazer o procedimento então de reconhecimento. Então eu vou clicar direto aqui em baixar ou download para salvar dentro da microbit.
E aqui então nós vemos a mágica acontecer. Note que ele reconheceu o botão JackDack. Eu vou clicar aqui em adicionar blocos. E eu tenho agora um módulo completamente funcional para conseguir trabalhar aqui com os blocos. Daqui a pouco mais eu vou falar para você onde você pode comprar ou mesmo aprender mais sobre o JackDack. Mas eu vim aqui deixar um spoiler. A gente tem um cupom exclusivo e vitalício de 15% na loja oficial da Elecflix. Espera só um pouquinho aí que eu já conto mais detalhes sobre isso. Mas agora a gente vai voltar aqui para o MakeCode, onde eu vou criar o código para a gente usar no nosso projeto. Eu vou remover esses blocos aqui porque não vamos precisar deles. E eu vou usar o bloco quando o botão pressionado, que é o do nosso módulo botão. Como você pode notar, aqui a gente tem a opção para selecionar até 8 botões diferentes dentro de um mesmo projeto. Eu confesso que eu ainda não sei exatamente como funciona esse sistema de selecionar botões. Vou colocar aqui o número 1 e vamos ver o que acontece. Eu também vou criar uma variável chamada número, que é onde eu vou armazenar o número que eu quero que mostre nos LEDs da Microbit cada vez que eu apertar o botão. E para isso eu vou escolher aqui um gerador de números aleatórios, que eu quero que apareça do números 1 até o 6. O programa é esse aqui, eu vou salvar então aqui na Microbit e nós vamos ver então se está tudo funcionando. E aqui está então o código gravado na Microbit com sucesso. Vamos ver se altera. Exatamente, ó. Cada vez que eu aperto o botão ele troca para um número aleatório para mostrar nos LEDs da Microbit. Perfeito, facinho, facinho. E se você achou isso legal, dá uma olhada agora nisso aqui. Eu vou remover deste pino e colocar neste outro terminal. Espera um pouquinho e olha só. Continua funcionando. Parece mágica, mas não. É facilidade na hora de criar projetos e principalmente na hora de preparar aulas com eles. Olha, se essa novidade aqui não valeu um joinha aqui no vídeo até agora, eu não sei o que está valendo. E se você ainda não se convenceu que esse kit é muito legal e interessante, então dá uma olhada nisso aqui. Eu preparei aqui uma outra versão de código e coloquei um outro botão na programação da Microbit. Dessa vez esse botão aqui, ele vai fazer acender um coração. Como você viu, não importa qual terminal desse eu coloco, ele vai funcionar. Aqui tem o coração, ele acende alguns segundos e apaga. E aqui eu continuo trocando os números aleatoriamente. Agora olha que legal, eu consigo colocar aqui também e o botão do coração continua funcionando. E não importa os módulos que eu adicione, mesmo que eles não estejam na programação, que é o caso desse anel de LEDs, o botão continua funcionando. Aí eu resolvi extrapolar um pouco mais, né? Eu resolvi colocar outros módulos aqui para ver até onde isso ia, como é que esse negócio ia funcionar. Ok, continua funcionando. Ele não faz parte aqui do código da programação também. Vamos ver se eu aumentar isso e colocar aqui, o que acontece. Vamos ver se o botão continua funcionando. Ó, aqui ele já não está funcionando. Vamos dar um reset. Ver se talvez seja questão do módulo ser reconhecido. Continua não funcionando. Quando eu fiz o primeiro teste para ver essa doideira aqui, se realmente ia funcionar, não funcionou e tinha a ver com as pilhas que já estavam velhas e gastas. Eu estou alimentando eles apenas com as pilhas, tá? Microbit com as pilhas. Então, duas coisas aqui. Primeiro, não importa o jeito como você conecta os módulos, nem na JackDack, nem entre eles mesmos. Eles vão continuar funcionando desde que tenha energia suficiente para alimentar eles aqui no circuito. E sim, isso aqui é muito doido, eu ainda não tinha visto um sistema desse tipo. Eu tenho quase certeza que você ficou tão encantado com esse negócio aqui quanto eu. Basta você entrar aqui na loja da Elecflix que você vai ter todas as informações sobre este e outros produtos incríveis aqui da loja. Todos eles desenhados especialmente para a educação. Aqui na página do kit JackDack você pode conferir o valor atualizado e também informações importantes para você se orientar. E cada produto aqui na loja tem um link de tutoriais exclusivo para você aprender o básico e tirar o melhor do seu produto. Vamos ver aqui justamente o do JackDack. E aqui a gente consegue ver que tem já 10 lições para a gente testar cada um dos módulos e depois conseguir usar eles um com o outro. O que eu acabei de montar com vocês é esse aqui, e não se preocupem quanto à linguagem, né? Ela está aqui em inglês, mas a gente consegue converter facilmente para português. E assim você consegue entender o tutorial, seguir o passo a passo aqui rapidinho e vai conseguir montar exatamente como eu montei. Ah, e se você acha que seria legal eu trazer alguns projetos usando esse kit aqui no canal, escreve JackDack aqui nos comentários, que isso vai me ajudar a ter certeza que você quer ver esse tipo de vídeo. E sabe aquele desconto de que eu te falei?
Então, como atualmente sou o único embaixador Elecfrix para o Brasil e também em língua portuguesa, eu consegui algumas vantagens para aqueles que assistem aos vídeos do canal. A primeira é que você tem um cupom vitalício de 15% para qualquer compra que você fizer na loja oficial Elecfrix. Além disso, em compras acima de $50, o frete é grátis e abaixo desse valor, o frete ele é bem baratinho. A segunda é que eu posso dar suporte às pessoas que usarem esse cupom. Basta você entrar em contato comigo aqui pelos comentários, pelo nosso Instagram oficial, ou mesmo entrando para o nosso grupo free do WhatsApp. Eu posso ajudar inclusive com dúvidas na hora da compra. Tanto o código do cupom como os links de acesso estão aqui na descrição do vídeo, ou então no comentário destacado aqui abaixo. Eu posso dizer que esse kit ele tem módulos suficientes para a gente criar muitos projetos e aulas diferentes. Mas também tem uma chance, como já aconteceu com outros lançamentos da marca Elecfrix, que daqui a pouco a gente veja outros módulos num possível upgrade desse kit. E por esse kit ele ser compatível com Lego, a gente também pode aproveitar ele em diversos outros kits que usem blocos de montar. Inclusive, inspirado no vídeo do nosso outro embaixador que está lá na Alemanha, eu fiz aqui uma montagem de um painel onde a gente consegue colocar todos os módulos do Jack Deck em blocos Lego. Esse tipo de bloco aqui é chamado de Technic, e acredito que a maioria do pessoal que trabalha com educação, eles conhecem esses blocos, né? E são bem fáceis de encontrar em diversos kits. Inclusive a Elecfrix, ela tem vários kits com esse tipo de bloco, e eu já mostrei vários deles aqui no canal, inclusive alguns eu vou deixar no final aqui deste vídeo. E como normalmente a gente vai querer usar isso aqui fora do computador, aqui atrás eu fiz um suportezinho para colocar o pack de baterias da Microbit. E talvez alguns de vocês já saibam, mas a partir da versão 2 da Microbit, a gente consegue desligar ela mesmo com a bateria aqui presa. Basta a gente ficar segurando o botão de reset por alguns segundos. Só que, mesmo com a Microbit desligada, se ela estiver conectada aqui na placa de expansão Jack Deck, todos os módulos que estiverem conectados à placa de expansão, eles ficam com esses LEDs aqui deles piscando. Isso com certeza é consumo de energia e acabaria consumindo então a bateria. Então só tem duas opções aqui. Ou a gente tira fora a Microbit desligada, ou a gente consegue acessar e mover a chave da posição Microbit para a posição Power, que daí ele desativa aqui o consumo de energia. Pelo menos os LEDs eles param de piscar. Mas é claro, isso aqui é só uma ideia para o pessoal que tem acesso a material Lego, mas vocês podem usar também outros materiais para prender os blocos e assim montar um painel parecido com esse. E você que já é assinante do nosso clube de membros, né, já está vendo esse vídeo antes de todo mundo, e também a gente já está conversando sobre esse kit lá nos bastidores do nosso grupo exclusivo. Mas se você ainda não é assinante do nosso clube de membros, você também pode participar a partir de agora da nossa conversa. Uma das coisas é, por exemplo, você me dizer qual desses módulos você mais gostou, o que você achou do kit, ou se você tem alguma ideia de aplicação dele, seja para aprendizado em casa ou mesmo em sala de aula. E aqui do lado eu estou deixando o vídeo perfeito para você que ainda não conhece muito bem a Microbit, do que ela é capaz, e também uma playlist onde eu mostro diversos desses kits, inclusive alguns que são muito bons para usar, junto com esse que eu apresentei hoje. Então clique em algum deles aqui para você continuar aprendendo comigo, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!